Como é que você pode fazer um processo de orientação profissional completo sem o uso de nenhum teste? Dá para fazer ou não dá? Hoje eu vou te dar uma aula explicando como é que você pode fazer esse processo de orientação profissional sem ter que se utilizar de testes. O teste é um instrumento que vai te ajudar muito no processo de orientação, mas se você ainda não tem a condição de comprar todos esses instrumentos, ou também se você não quiser usar os instrumentos, como os testes, e eu vou te ensinar como é que você faz esse processo todo sem o uso de testes. É claro que ele vai facilitar um pouquinho o processo, mas não é obrigatório. Primeiro que a gente precisa entender que a orientação profissional ela não precisa estar ligada sempre ao uso de testes. Ela nasceu ligada ao uso de testes, mas não necessariamente precisa estar sempre ligada ao uso de testes. É possível fazer? É possível fazer. Inclusive, existe uma abordagem psicológica ou uma abordagem da orientação profissional que não é psicológica, que é a abordagem sócio-histórica, que ela não se utiliza de testes. Inclusive, ela critica o uso de testes porque ela fala que faz um certo encaixe do homem certo no lugar certo e faz uma crítica sobre isso. Uma hora eu vou fazer um vídeo explicando melhor o que significa isso. Mas a própria avaliação psicológica não é só testagem. Se você é psicólogo, psicóloga, você sabe disso. A avaliação pode ser uma avaliação expressiva, psicométrica, etc. Pode ser de várias formas. Então, avaliar significa entrevistar, observar, você tentar entender, analisar o todo, não necessariamente aplicar testes. Então, a orientação pode ser feita também sem o uso de testes. Como é que você faz uma avaliação sem o uso, uma orientação, melhor dizendo, sem o uso de testes? Você precisa passar por 3 momentos. Eu tenho até uma playlist aqui nesse meu canal do YouTube que fala sobre esses 3 momentos. Os 3 momentos são momento de autoconhecimento e levantamento de interesses, momento de busca de informações profissionais e momento de tomada de decisão. O processo de orientação precisa passar por esses 3 momentos. Você passando por esses 3 momentos com o seu cliente ou com o seu orientando, você consegue alcançar os objetivos que o teste te facilitaria. Mas sem o teste você consegue também. Eu vou te dar daqui a pouco algumas dicas de como alcançar isso para que você faça sem o uso dos instrumentos. Então, vamos lá. Como é que você faz o processo de autoconhecimento sem o uso do teste? Por exemplo, no EAP, que é a Escala de Aconselhamento Profissional, ele vai avaliar os interesses profissionais. Então, ele já faz o levantamento dos interesses pelo próprio teste. Então, ele corta um atalho, ele já pega um atalho e faz esse levantamento dos interesses rapidamente para você. O ATPH, que é um teste que foi publicado há pouco tempo, ele já faz um levantamento de interesses e habilidades rapidamente para você e te facilita o processo. Mas se você não quer ou não pode utilizar esses instrumentos, você pode fazer isso por meio de diálogo, de conversa, de observação, de entrevistas e técnicas. Inclusive eu tenho uma página, eu vou deixar o link aqui para vocês, uma página que tem umas atividades que vai te ajudar a alcançar isso. Como é que você faz? Levantando autobiograficamente com o seu orientando ou biograficamente com o seu orientando a história de vida e de habilidades e de interesses que ele tem e teve ao longo da vida até aquele momento e como ele se imagina no futuro realizando algumas atividades que lhe interessam. Por exemplo, é possível você fazer uma linha do tempo dos interesses profissionais daquele orientando. Por exemplo, você pede para que ele faça uma linha do tempo por idades, dos 5 aos 10 anos, quais foram as profissões que ele teve de interesse? Sei lá, veterinária, dentista, médico e tal. Depois dos 5 anos em diante até os 12 anos, dos 10 anos aos 12 anos, o que ele quis? Dos 12 aos 14, o que ele quis? Agora dos 14 aos 17, o que ele quis? Faz essa linha do tempo e você tenta encontrar qual é a linha condutora dos tipos de interesses que existe nessa linha condutora. Então, por exemplo,
Se todas as profissões ou a maior parte delas estão numa mesma área, significa que o interesse está na mesma área. Então eu não preciso de um teste para validar que o interesse é por uma área específica. Por exemplo, ciências exatas, ciências humanas e tal. Se a pessoa falou lá psicologia, filosofia, pedagogia, história e tal, eu não preciso de um teste para entender que é ciências humanas e sociais. Se falou medicina, veterinária, dentista, enfermagem, eu não preciso de um teste para entender que é a área da saúde. Então, a própria linha do tempo, você já consegue delimitar os tipos de interesse. Okay? Feita essa linha do tempo, você consegue identificar o tipo de interesse. Agora, só a linha do tempo basta? Não. Você vai ter que fazer essa linha do tempo. Se a pessoa falar para você, olha, eu tenho duas profissões só. Você vai ter lá na minha página, você vai ter um guia, que vai ter um campo para pedir para especificar o motivo de cada profissão. Se a pessoa tiver uma ou duas profissões só de interesse ao longo de toda a vida dela, você vai pedir para ela especificar detalhadamente prós e contras do porquê ela quer e porque ela não quer mais aquela profissão que ela se interessou. E aí você vai conseguindo detalhar melhor tudo aquilo que ela quer, tudo aquilo que ela não quer de cada uma daquelas profissões. Então, por exemplo, na minha linha do tempo pessoal, eu vou explicar para vocês, vocês vão entender agora o que significa essa linha do tempo profissional para identificar o perfil de interesse. Eu não preciso de um teste para identificar o meu perfil de interesse. E quando eu faço os testes, dá certo. Vejam bem, ó. Quando eu era criança, mais ou menos por volta dos 5 ou 7 anos, eu quis ser caminhoneiro. Caminhoneiro é a profissão do meu pai, então eu queria ser caminhoneiro. Depois eu quis ser veterinário. Depois que eu quis ser veterinário, eu quis ser músico. Depois que eu quis ser músico, eu quis ser professor de biologia. Depois eu voltei a querer ser músico. Depois eu quis ser padre. Depois que eu quis ser padre, eu quis ser psicólogo. Depois que eu quis ser psicólogo, que eu virei psicólogo, eu quis ser professor de psicologia. Depois de professor de psicologia, que eu continuo sendo professor de psicologia, orientador profissional, tudo nessa mesma área de ajuda às pessoas. Se eu pego ali a minha linha do tempo, tirando o caminhoneiro, todas têm uma ligação. Qual é? Ajuda. A palavra ajuda é a palavra que liga todas. Desde veterinária, que é ajudar o animal e a família que cuida daquele animal, psicologia, a música tem a ver com cuidar das pessoas, com alegrar as pessoas, com estar com as pessoas. A educação, que é ser professor, tem a ver com estar com as pessoas, cuidar das pessoas, ajudar as pessoas. Padre, ajudar as pessoas, aconselhar as pessoas, cuidar das pessoas. Psicologia, mais ainda, cuidar das pessoas, estar com as pessoas, ajudar as pessoas. Professor, que é o que eu faço hoje, estar com as pessoas, ajudar as pessoas, ensinar as pessoas. Orientador profissional, estar com as pessoas, ajudar as pessoas, etc, etc, etc. E até o que eu faço hoje aqui no YouTube, dando supervisões, dando mentorias, etc, etc. Tudo isso tem uma palavra que liga. Uma frase, ajudar as pessoas, cuidar das pessoas, trabalho com os outros. Tem frases que vão ligando. Então, o meu perfil de interesses está firmado. Eu faço vários processos de orientação profissional e supervisiono vários processos de orientação profissional que não são feitos com testes. E se eu aplicar os testes no final, eles dão o resultado exato. Porque não precisa do teste para avaliar o perfil do interesse. Mas se eu fizer o teste, eu pego um atalho e eu consigo chegar nisso em uma sessão. Enquanto que sem o teste, às vezes eu preciso ficar várias vezes, várias atividades. Nessa linha do tempo eu preciso ir conversando muito, aprofundadamente, com técnicas de entrevista, com eco e etc, etc, para aprofundar nas perguntas, nas respostas, nas questões da vida da pessoa, das habilidades, usando muita imaginação, para fazer a pessoa realmente pensar se aquela habilidade, aquele interesse é de fato um interesse que pode ser aplicado a uma profissão, que nós vamos ver daqui a pouco na questão da informação profissional. Então essa é uma técnica, a linha do tempo, que vai te ajudar a substituir um teste de interesses profissionais. Agora, existem outras que eu volto a falar em um outro momento, tá bom? Passando para o momento da informação profissional, não existe um teste de informação profissional, mas quais testes ajudariam a te
te guiar no processo de informação profissional. O EAEP, que vai ajudar a entender se a pessoa tem alta eficácia para busca de informações profissionais, e o EMAP, que vai ajudar a perceber se o orientando de fato busca as informações e tal, se ele tem um conhecimento da realidade profissional. Além de outras escalas e tudo mais. Mas existem livros agora que foram recém-publicados, eu vou falar aqui no canal sobre esses livros, mas existem muitas outras atividades que vão facilitar o nosso trabalho, mas como não é o objetivo desse vídeo, eu volto para falar num outro momento. Mas para buscar informações, o que eu vou sugerir? Que você baixe o meu guia que eu coloquei aqui para vocês e vocês vão buscar aqueles itens de informações. Por exemplo, tem uma técnica chamada Shopping das Profissões. Eu não sei, sinceramente, de onde vem. Se você souber, comenta aqui para mim. Se tem num livro, se não tem. Eu particularmente aprendi com a professora Camélia quando era aluno, quando fui mentorado por ela, quando fui supervisionado por ela para os meus atendimentos e para ser supervisor na faculdade, que eu sou supervisor. E eu não tenho referência de onde veio essa atividade, mas eu sei que ela é a atividade que mais funciona quando o assunto é busca de informações profissionais. Se você tiver uma outra, até peço que comente aqui. Então, veja bem, o que o Shopping das Profissões faz, o que busca de informações? Grade curricular, se for faculdades, ou se for um curso, ou se não for um curso, o que você vai precisar estudar para fazer aquela profissão. Da grade curricular, depois da grade curricular, áreas de atuação, como está o mercado de trabalho, perfil do profissional, profissionais daquela área. Aí, se você tem um profissional de referência naquela área, todas as informações necessárias, eu vou pedir para você, eu vou dar uma dica para você, faça junto com o seu orientando. Eu indico que você faça junto. Tanto ele buscando a informação, quanto você buscando, para que não sejam informações buscadas de qualquer forma. Eu tenho recebido muitas reorientações, porque ou orientando busca de qualquer jeito, ou só o orientador busca, e os dois não se engajam no processo de busca de informações. Aí o que acontece? A informação que um buscou não bate com o que o outro buscou, e aí entra na faculdade ou entra na profissão, chega lá, não é aquilo que a pessoa esperava, não é aquilo que o orientando queria, o orientador não deu a informação necessária, o orientando não buscou a informação que tinha que buscar, e aí não dá certo. E eu acabo recebendo essas reorientações, e eu acho que vocês também acabam recebendo, porque faltou informação. Informação é a matéria-prima, é a chave para a escolha profissional ser bem feita. A escolha profissional e a orientação é bem feita quando a informação é correta. Então, esse é o processo, a parte do processo que é central na hora de você fazer a escolha profissional. E por fim, na hora de tomar a decisão, existe um dos testes que talvez seja o mais importante, que é o próprio EAEP, que ele vai avaliar se a pessoa tem alta eficácia, capacidade para fazer a escolha naquele momento da vida dela. Só que se você não quiser fazer isso, o que eu indico? Se você não quiser ou não puder, eu indico que você use a imaginação do orientando. Existe uma técnica que existem várias, você pode pegar o livro Pensando e Vivendo Orientação Profissional, lá tem técnicas de imaginação, de tentar vislumbrar o futuro, de visualizar o futuro. Tenta usar a imaginação, pedir para o orientando fechar o olho, criar uma semana no futuro, criar um mês no futuro profissional. Então, por exemplo, eu vou te dar uma dica que eu acho que ela é muito valiosa. Pede para o seu orientando escrever como é que ele imagina o futuro dele daqui 5, 10 ou 15 anos na profissão. Ele vai escrever uma coisa muito superficial. Você vai pegar item por item do que ele colocou da vida profissional e pedir para ele reescrever. Só que não reescrever sozinho, reescrever junto com você. Então, por exemplo, ele escreve lá no futuro dele: eu me imagino trabalhando 8 horas por dia de segunda a sexta, ganhando um salário de 10 mil reais no escritório X, fazendo tal coisa. Você pega item por item.
8 horas fazendo o quê? Com quantas horas de almoço, fazendo com quantos funcionários ao seu lado e com quais instrumentos de trabalho, com o quê? E pede para ele especificar. Por quê? Cada coisa que ele for tendo que especificar vai ficar uma lacuna das informações que não foram buscadas e talvez lacunas lá da primeira parte do processo que vocês vão ter que retomar. Vai fortalecer aquilo lá do começo e do meio do processo que às vezes ficou para trás. Se ficou alguma coisa para trás, agora é hora de buscar. Por quê? O processo é dividido em 3 partes, mas uma parte não se desliga da outra. O último momento é o momento da tomada de decisão, mas já foram tomadas decisões lá atrás. O último momento é o momento de você decidir, mas as primeiras decisões já começam a ser tomadas lá atrás, na hora que você decide o tipo de perfil, se é para a área de humanas exatas ou se é burocráticas ou o que é, se é saúde. As informações que você vai buscar, quando você decide buscar de uma ou de outra, já é uma decisão. Quando você usa as informações, falta uma coisa, você tem que buscar. Então, o processo ele é dialético, não é estanque. Então, quando eu divido em etapas, é para facilitar didaticamente para você entender. Então, entenda uma coisa. O processo tem três etapas, mas essas etapas não são cada uma num momento. Elas acontecem ao mesmo tempo. Então, quando chega lá no final, quanto mais detalhado for, melhor, para que você volte no processo quantas vezes for necessário para que a decisão seja a melhor decisão possível. A reorientação não é boa, porque significa que ficou lacuna, ficou sofrimento. Se você é psicólogo e psicóloga e está aqui, ou não psicólogo ou psicóloga e está aqui me assistindo agora, entenda uma coisa. Orientar uma pessoa para a carreira, para a profissão, é muito mais do que simplesmente ajudar ela a escolher uma profissão. É orientar ela para uma vida, um papel profissional que ela vai exercer, portanto que ela vai se desgastar numa faculdade ou não, numa carreira. Carreira significa caminho, então é o caminho que ela vai percorrer, tanto tempo que ela vai estudar, quanto ela vai ganhar, como ela vai ser vista na sociedade, a saúde que ela vai ter. Então, às vezes ela passa por um processo de orientação de 4, 6, 8, às vezes 12 sessões, que eu acho um exagero, e vai para a faculdade, passa 2 anos na faculdade, desiste, volta para o processo. É um desgaste muito grande que às vezes faltou um pouquinho de atenção nossa como orientadores. Às vezes não. Então a gente não precisa se culpar também. Às vezes é no processo da vida em sociedade que faz a pessoa mudar de interesse. Mas às vezes também é falta de atenção nossa. Então a gente tem que entender. Existem muitas determinações para uma pessoa reescolher. Às vezes o problema é no processo, às vezes o problema é na vida que a pessoa leva. Então a gente tem que assumir a nossa responsabilidade e também ajudar o orientando a assumir a responsabilidade dele. Existe escolha certa? Não sei. O que eu acredito existe escolha com mais e com menos consciência do que a pessoa está fazendo. Quanto mais informação, mais consciência do que a pessoa está fazendo. Quando você faz um processo de orientação profissional sabendo que você precisa fazer no começo, no meio e no fim, você tem mais chance de acertar no processo e de ter a consciência mais tranquila de que fez o seu melhor do que você fazer de qualquer jeito, ok? Se você precisar de alguma ajuda, qualquer coisa, fale comigo. Se você gostou do vídeo, comenta aqui embaixo. Se você gostou muito, compartilhe com as pessoas que você acha que precisa conhecer o vídeo, o canal. Curta, compartilhe sem limites e, por favor, se inscreva no meu canal. Muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever no meu canal do Telegram, que lá eu vou falar praticamente todos os dias sobre psicologia, carreira, orientação profissional e um pouquinho de vida também lá para vocês e para a gente compartilhar sobre o que é ser psicólogo, o que é ser psicóloga. Um grande abraço e até o próximo vídeo.